essa noite em adoração ao Senhor. Foi assim, encheu meu coração. Nos mostrou o amor do Senhor Jesus. Ele é grande, Ele é amoroso. Ele muda a minha e a sua história, amém? E através do que isso acontece? Jesus veio à terra e se sacrificou por nós. Seu sangue nos lavou. Aquele que se dedica a Deus, que fala: Senhor, o Senhor é o Deus que salva, que cura. E Jesus subiu ao céu e nos deixou o Consolador. E através desse consolo, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, também pode habitar nos nossos familiares, nos nossos amigos, que muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, mas não tem jeito. Mas para o Senhor Jesus, tudo tem jeito. Amém? Então que nós possamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pedir que o Espírito Santo de Deus toque, sarando e curando cada vida. Amém? E o texto que me trouxe ao coração essa noite se encontra em João, capítulo 14. Começa no versículo 24 e 25. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. É a mesma mensagem que são a vocês dada, pois o Pai que me enviou. 25. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Então Jesus, passou pela história e nos deixou os sinais, nos deixou a palavra dele. No 26 diz: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que me lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Amém? Então não podemos desanimar, não podemos entregar. Sabemos que a palavra do Senhor vem para nos fortalecer e que assim seja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos, esta noite, a palavra será pelo nosso ministro Gabriel. Vamos estender as nossas mãos, orar sobre ele, pela vida dele, em nome de Jesus. Glória. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela vida do teu filho. Que o teu Espírito Santo venha sobre ele, com graça, com unção, Senhor, para que possamos, ó Pai, aprender mais de ti, Senhor Jesus. Quebrando os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor, para nos fortalecer, Senhor Jesus, em toda a nossa caminhada, para a tua honra e glória. Louvamos e agradecemos em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. Amém. Deus é bom. Amém. Amém. Antes de começarmos, Deus, que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento nas tuas mãos, que a minha boca, Senhor, reflita apenas aquilo que o Senhor quer falar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Um texto bastante conhecido já, bastante ministrado. Seguindo com a nossa temática, orientada pelo nosso pastor, tema de renúncia. Amém? Aleluia. Diz assim o texto. Não estranhe que a minha tradução é um pouco diferente. Falou também dos que o aguardavam. Do que o aguardava. Quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Amém? Em outras traduções está assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu acho que, diante de todos os textos, o mais forte sobre renúncia é esse: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu estava hoje meditando e eu perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer ministrar hoje? O que o Senhor quer nos falar? Diante de tudo aquilo que a gente já ouviu sobre renúncia, sobre renunciar, sobre abrir mão, o que hoje de novo o Senhor quer nos dar? Porque a palavra de Deus é uma palavra viva e ela se renova. Amém? Amém. Ela não é uma palavra estagnada.
ela é uma palavra constante e em constante movimento. Portanto, tudo aquilo que nós já escutamos não é tudo, porque Deus sempre tem algo mais para nos dar. E eu comecei a prestar atenção no que ele acabou de dizer: tome sobre vocês a sua cruz e siga-me. Muitas vezes nós escutamos pessoas que são enfadadas, que por escolhas ou por atitudes que não foram muito bem pensadas, acabam sofrendo e padecendo por algumas coisas, ou doença, ou uma situação financeira não muito agradável, ou carrega um filho que não educou direito e por isso sofre por alguns motivos. E a pessoa fala assim: este é o meu fardo, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Isso está errado. Jesus não está falando desse tipo de fala. Quando eu comecei a orar e falei: Deus, me ensina então o que significa carregar a minha cruz. Tome sobre si a sua cruz e siga. Né? Quando nós olhamos o contexto, quando nós lembramos do contexto da cruz, não trazendo da parte para a graça, mas sim o que ela significava nos tempos de Cristo, ela significava morte, ela significava o fim, né? Aquilo que já não passará mais a existir, é uma condenação. No tempo de Jesus, quando alguém era levado à crucificação, era alguém que já tinha sido condenado à morte. Nos tempos, Jesus veio e hoje nós olhamos para a cruz como um sinal, como um símbolo, como uma referência da graça de Deus para nós. Aleluia! Nós olhamos para a cruz não mais como algo de morte, sim, nós lembramos da morte de Cristo, mas uma morte que nos trouxe graça, uma renúncia que nos trouxe a paz, uma renúncia que nos trouxe a cura. Aleluia! Porém, quando Cristo chega para os seus discípulos e fala, assim como Ele fala para nós: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser seguir comigo, aquele que quiser continuar a caminhada, tem que se negar, tem que seguir o exemplo, tem que ir à cruz. Aleluia. Tem que crucificar as suas ideias, tem que crucificar os seus conceitos, tem que crucificar os seus projetos, tem que crucificar muitas vezes os seus sonhos pessoais na cruz, para poder seguir após mim. Porque vamos olhar para a história de Jesus. Ninguém melhor do que Jesus pode nos ensinar a arte da renúncia. Tantos outros homens e mulheres na Bíblia renunciaram a muita coisa, mas ninguém renunciou mais do que Deus. Ninguém renunciou mais do que Cristo. E se Ele veio para a terra para nos ensinar, ficou uma grande lição: vá para a cruz. Quer agradar o coração do Pai? Vai para a cruz. Quer alcançar algo mais profundo? Renuncia, vai para a cruz. Porque muitas vezes nós vemos e nós lemos muitas coisas de notícias de nossos irmãos que estão espalhados em países mais radicais, mais pesados, digamos assim, onde o Evangelho não pode ser pregado livremente como nós temos a liberdade aqui. Eles sofrem na pele o que significa tomar a sua cruz. Eles morrem por causa do Evangelho. E eu estava lendo algumas coisas sobre isso, e eu li um texto que fala assim: quem aceitaria um convite, se nesse convite estaria escrito assim: suba ao altar, porém, ao subir você perderá o seu emprego, você perderá seus amigos mais próximos, você perderá a sua reputação, você perderá talvez o seu status financeiro, você perderá talvez o estímulo da sua família. Quem aceitaria? Cristo está nos convidando exatamente por isso. Quando o convite para a cruz é um convite que aos nossos olhos, olhando humanamente falando, é um convite meio maluco. É uma renúncia um tanto estranha, não parece? Tipo, vem para mim que sou a própria vida, mas ao vir para mim você vai morrer. É um convite um tanto estranho, não parece? Mas quando nós olhamos pela ótica correta do céu, quando Cristo nos chama: olha, venha para a cruz, porque você vai morrer, mas através de você eu vou viver. Aleluia, glória a Deus. Porque esse é o motivo do verdadeiro: tome a sua cruz e siga-me. A cruz, nos tempos de hoje, simboliza a graça, simboliza o amor de Deus, simboliza
aquilo que Ele nos fez, porém também significa que nós temos que morrer para continuar o legado. Porque é bem verdade que nos tempos de Jesus, antes da crucificação, 2 tipos de pessoas seguiam a Cristo: a multidão, que seguia o Mestre, e os discípulos, que seguiam o Mestre. Mas quem estava sendo preparado para continuar? Os discípulos. E aos discípulos foi dada essa mensagem: se quiserem vir após mim, tomem sobre vocês a sua cruz, neguem-se a si mesmo, tomem sobre vocês a sua cruz e sigam. Cristo não está falando assim: tomem a minha cruz. Não, tomem a cruz de vocês. Crucifiquem os seus projetos, crucifiquem o seu eu, crucifiquem o seu orgulho, renuncie a vocês. É bem verdade que Deus não vai pedir para o Elton aquilo que eu tenho que renunciar. Nós somos indivíduos. Sendo indivíduos, nós somos diferentes uns dos outros. E sendo diferentes uns dos outros, nós temos coisas diferentes que nos amarram, que nós precisamos renunciar. Aquilo que Deus vai pedir para a Ana, ela não vai pedir para a pastora Sol e para a pastora Maura. Aquilo que Deus vai pedir para a Flávia de Érica, a Flávia renunciar, ela não vai pedir para a Jô. Porque são coisas particulares, são coisas nossas, em nós, coisas que não são mútuas muitas vezes, não são de uma, como que eu posso dizer, universais, mas são pessoais. Por isso que Cristo olhou para eles e falou assim: tome cada um a sua cruz e sigam. Porque a minha cruz tem o meu tamanho, tem o meu peso e as minhas medidas. A cruz da Maura tem as medidas dela, o Diego tem as medidas dele. Quem lembra daquele desenho, daquele cartoon, que tinha várias pessoas carregando a cruz e tinha sempre um que cortava a cruz ao meio do caminho? Alguém lembra? O que acontece quando chega no abismo? Não vai conseguir prosseguir. É interessante que no meio do nosso caminhar, eu falo por mim porque muitas vezes eu já me peguei fazendo isso, tentando aliviar a minha cruz, né? Todas as vezes que eu tentava aliviar a minha cruz, eu sempre me deparava com um lugar que eu não conseguia atravessar. Por quê? Porque sendo a minha cruz o meu tamanho exato, ela é necessariamente e foi especificamente produzida para algo. Porque se eu corto a minha cruz, ela vai diminuindo. Só que a minha estatura continua a mesma. Ou seja, automaticamente fica uma mensagem: eu não renunciei ao todo, eu quero renunciar a partes. Porque tem coisas que me machucam. Tem coisas, se eu deixar alguém mexer, vai machucar, vai ferir, vai doer, vai sangrar. E eu não quero. Só que para a cura chegar, para algumas coisas acontecerem, é necessário que algumas áreas precisem ser tratadas. E é por isso que nós precisamos renunciar dia após dia, crucificar o nosso eu dia após dia, para que a graça do Senhor por si só nos cure. Nós precisamos crucificar o nosso eu, crucificar a nossa vontade, crucificar a nossa carne, crucificar muitas vezes projetos que nós achamos que vai nos levar para algo melhor, mas muitas vezes não. Nós precisamos ir para a cruz. Isso se quisermos continuar o trabalho do Mestre. Porque o convite, volto a dizer, não foi feito para a multidão. Embora a graça de Deus foi revelada a todo homem, o convite de seguir após Cristo foi somente para aqueles que creem, que querem. Somente para os discípulos. Aquele que quer, aquele que quiser vir após, aquele que quiser continuar, aquele que quiser ir além, aquele que quiser experimentar algo a mais, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Hoje, eu estava no meu devocional preparando a palavra. Eu tenho uma certa dificuldade em escrever. Eu sou melhor falando do que escrevendo, né? E hoje eu consegui escrever alguma coisa, porém a minha impressora me deu um baile. Aí Deus olhou para minha cara e falou assim: tu não me pediu confiança, tu não me pediu ajuda, então deixa eu agir.
E eu comecei a, naquele momento, geralmente quando eu acabo de preparar a palavra, eu saio do quarto, eu vou para algum lugar. Mas hoje não, eu coloquei um som de fundo tão gostoso, e a presença de Deus estava tão palpável ali, que me deu vontade de sair, confesso. Me deu, sabe quando bate aquele tipo, eu acabei de fazer a palavra, eu vou para outro canto. E eu olhando ali e tal, de boa. Eu tentei levantar, gente, juro. Sabe aquela tentativa frustrada que você tenta de sair do lugar? Ao mesmo tempo que eu saí do lugar, algo dentro de mim falou assim: renuncia. Experimenta o que eu tenho para você agora. Crucifica essa vontade que está te fazendo sair para experimentar o que eu tenho para você agora. E eu fiquei. Confesso, valeu a pena. Valeu a pena crucificar aquela vontade naquele momento para experimentar algo de novo que Deus tinha para mim. Algo que eu pedia há muito tempo para Deus, mas eu não tinha crucificado a minha vontade. E quando nós não crucificamos a nossa vontade, o algo novo de Deus não vem. Por mais que a gente insista em pedir. Porque é algo que vai ocupar exatamente o lugar daquela vontade. Como nós ouvimos que o espaço vazio, todo espaço vazio que há em nós, todo vazio existencial que há em nós só pode ser ocupado por Deus. Mas esse vazio existencial tem uma chave chamada renúncia, chamada escolha. Eu escolho deixar Deus entrar, e eu escolho deixar Deus não entrar. Apocalipse 3:20, eu bato a porta e chamo. Se alguém escutar a porta, se alguém escutar a minha voz e abrir a porta, eu entro. Caso contrário, conhecemos o texto. Mas é sempre uma renúncia. Quando Cristo fala em Apocalipse: eis que estou batendo a porta e chamo, e se alguém escutar, ou seja, é alguém que está lá dentro fazendo outras coisas. Nossas vontades, nossos princípios, é a minha vontade, são os meus projetos, mas e o outro? E o próximo? Quando eu renuncio a minha vontade, eu levanto e abro a porta. Ele entra. E quando ele entra, a Bíblia fala que algumas traduções vão falar assim: farei com ele e terei com ele uma refeição como amigos. E é muito bom ter Deus como amigo. É muito bom ter Ele como amigo. E é muito desafiador ter Deus como amigo. Porque quando nós nos aproximamos de Deus intimamente, Ele vai olhar para a nossa cara e falar: você está errado nisso. É fatal isso. Você tem que melhorar naquilo. Essa resposta que você deu não foi legal, não. Você tem que melhorar essa paciência. Você tem que melhorar essa disciplina. Você tem que ser mais amável. Você tem que ser mais amigável. Você tem que tolerar mais a fraqueza do próximo, porque tolerar não é você. Você entende como é algo fantástico nos aproximar dele. Porém, existe da nossa parte uma renúncia em querer ouvi-lo. Aleluia. Nós precisamos, quando nos aproximar do Mestre, querer ouvi-lo, porque sabemos que Ele é a fonte da vida. Glória a Deus. Ou melhor dizendo, Ele é a própria vida. Sabendo que Ele é a própria verdade. Sabendo que Ele não é homem para mentir. Aleluia. Ou seja, tudo aquilo que Ele vai nos dizer, tudo aquilo que Ele vai nos propor é algo verdadeiro, é algo sincero, porque Ele não mente, Ele não erra, e Ele não nos quer mal. Aleluia. Mas porém, para experimentar, volto a dizer, para experimentar algo novo do Senhor, nós precisamos deixar algo velho para trás. Amém. Só que isso eu não tenho como chegar aqui diante da igreja do Senhor e falar assim: pastora Sol, você tem que renunciar a isso. Não, é o próprio Espírito Santo que tem que chegar nela e falar: pastora Sol, isso daqui não. Chega, esse é o ponto final para isso. Pastor Elton, esse é o ponto final para isso. Ana, esse é o ponto final para isso. Não sou eu, é o próprio Espírito do Senhor. O Espírito de Deus é aquele que convence. Aleluia. Como a pastora Sol disse. Falei, lembrando da minha pregação. Glória a Deus, o Espírito é um só. Amém. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. É aquele que leva o homem à verdade em Deus. É aquele que aproxima o ser humano de Deus. Aleluia. Mas nós precisamos estar dispostos.
Precisamos estar dispostos a mudar. E eu confesso que mudar não é algo agradável muitas vezes. Mesmo para a pessoa que está apta à mudança, que está disposta a mudar, toda mudança gera um constrangimento, toda mudança gera dores, toda mudança gera algo que para a gente muitas vezes é considerado ruim. Mas que no final da mudança, a gente fala, nossa, doeu tanto, mas valeu a pena. Quantos de nós, hoje, pode olhar para trás e falar assim, cara, como eu mudei? Mas como doeu? Mas doeu, mas doeu. Eu já ministrei uma vez nos jovens isso, se uma pedra de diamante pudesse falar, depois já dilapidada, gravada, já valendo milhões, se ela pudesse falar o que ela passou para chegar ali, se ela pudesse, se ela fosse uma pedra viva e falasse assim, cara, eu precisei renunciar a muita coisa para chegar onde eu cheguei, para o lapidador transformar no que eu sou hoje, eu precisei renunciar a muita coisa. Doía, eu sofri, eu chorei, mas hoje eu valho milhões. Aleluia. Entenda isso, gente. Entenda. Todas as vezes que o mestre chegar em nós e falar assim, Gabriel, chega, isso não serve mais. Mas Senhor, não serve mais. Ok? Todas as vezes que o mestre chegar em nós e falar assim, olha, eu vou dar aqui, ó, essa companhia aqui não está legal, então eu vou afastar. Não estranhe. É o sinal do mestre lapidando a gente. Mas não é sinal de que não vai doer muitas vezes. Não é sinal de que não vai ser fácil, que vai ser fácil todas as vezes, porque não vai. Tem coisas que a gente é apegado demais. Tem coisas na nossa vida, tem atitudes, tem projetos que a gente é assim, é meu. E esqueceu que para a gente realizar esse projeto, a gente primeiramente precisa estar vivo. Primeiramente a gente precisa estar vivo para realizar alguns projetos. E se Deus falar assim, não quer renunciar? Não, devolve para a minha vida. Fui eu que dei, eu posso tomar. E aí? Acabou. Cadê os meus projetos? Cadê os meus sonhos? Cadê aquilo que eu era tão apegado? Não vai voltar comigo. Aqueles projetos vão ficar. E nós vamos partir. Que legal seria, a Bíblia mesmo nos fala que confia os teus projetos ao Senhor, é isso, Elton? E prosperarás? Provérbios vai dizer isso, se eu não me engano, pastor Elton. Confie os seus projetos ao Senhor, consagre os seus projetos ao Senhor e prosperarás. Só que, quando nós consagramos ao Senhor os nossos projetos, nós temos que ter em mente que nós vamos ter que fazer segundo o padrão dele e não o nosso. Segundo os padrões do céu, é muitas vezes o oposto do nosso padrão. Mas o que a Bíblia nos diz, consagre os teus projetos, os teus planos, as tuas ideias, os teus trabalhos ao Senhor e prosperarás. Tipo, faça do jeito dele. Entregue para Ele. Faça como se estivesse fazendo para Ele. Faça como se estivesse agindo por Ele. E prosperarás. Porque nada melhor é a gente renunciar à nossa maneira e olhar para o céu e receber um manual de Deus. E Deus falando assim, olha, faz assim, que você vai se dar bem. Porque passa a ser o padrão dele, como se não, né? Nós somos dele, nós somos servos dele, tanto quanto como filhos. Mas quando nós agimos como servo, o padrão de ação é dele, porque ele é Senhor. Nós renunciamos quando dizemos sim, e o padrão passa dele. O padrão de Deus é muito mais perfeito que o nosso, embora, melhor dizendo, o nosso não é perfeito, porque senão não seria nosso, seria de Deus. E nós precisamos
entender que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus não precisa da nossa renúncia. Deus não precisa que o povo renuncie a si mesmo para continuar uma obra. Ele pode simplesmente levantar outra pessoa. Ele não precisa necessariamente que uma comunidade entenda o chamado, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, o siga para continuar o chamado. Porque se disserem não, ele levantará outro. Sempre foi assim. Mas uma vez eu escutei a Jo ministrando uma vez, não sei se ela vai lembrar disso. Já faz um tempinho. Que ela falou assim, que ora para o Senhor, para que o tempo do Senhor não passe sobre nós. Não é, Jo? Eu não quero que o tempo de Deus passe sobre nós, mas para que o tempo de Deus não passe sobre nós, nós precisamos crucificar o erro. Nós precisamos crucificar o erro. Porque senão há um conflito de interesses. Há um conflito de interesses entre o meu eu e o interesse de Deus. O interesse de Deus é que o Evangelho seja propagado, que o reino dele, o amor dele seja pregado. O nosso interesse talvez seja com o nosso conforto. Ah, não vou falar. Tem quem fale. E se não tiver? É muito sério às vezes quando Deus fala, olha, prega para aquele ali. Você, tipo, não vou não. Só que tem uma coisa muito grave quando a gente não renuncia à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Em alguns casos, quando a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus para uma pessoa e não o faz, se aquela pessoa morre no minuto seguinte, a gente é responsável pelo sangue dela. E aí? Aí é que pesa. A gente não conhece os próximos minutos da nossa vida. A gente não sabe onde a gente vai estar. A gente não sabe nem sequer o que a gente vai dizer nos próximos 10 minutos. Não sabe o que a gente vai viver. Nada. A gente não tem essa informação. A gente só vai saber a hora que chegar lá. Se chegar. Parece algo assim, nossa, um filme de terror, né? Se chegar. Mas é verdade. Nós falamos, nós programamos muitas coisas pela fé que nós temos em Cristo, porque Ele venceu. Mas nós não temos o controle sobre o tempo, nem sobre a vida, nem sobre a morte. Quem tem é Deus. E muitas vezes nós estamos em alguns lugares e diante de algumas pessoas que estão gritando por socorro, mas a gente olhando, a pessoa está normal. Mas Deus esquadrinha o coração do homem. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. O homem olha o superficial e muitas vezes nós estamos atentos. A pessoa está gritando socorro e Deus escuta o socorro, mas não tem quem haja. Não tem quem vai. E quando Deus encontra alguém, fala assim, ei fulano, vai. Ah não, Senhor, eu tenho que ir lá, comprei meus bois ali, tenho que experimentá-los. Acabei de casar, Senhor, não vou não. Tá bom. O que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas? Ficaram de fora das boas. Não renunciaram ao seu eu. Preferiram os seus projetos, preferiram a sua vida particular, preferiram os seus sonhos a estarem com o Senhor. Nós vivenciamos muitas coisas. Aprendemos, apanhamos, perdemos, ganhamos. Mas chegou a hora, e é um tempo que não podemos mais perder tempo. Porque esse é um bem que não está no nosso controle. O tempo não está no nosso controle. Tal qual a nossa vida também não está no nosso controle. Mas se nós renunciarmos, o Espírito do Senhor vai conosco, porque vai doer. Eu sei, tirar algumas coisas de nós vai doer. Corta uma árvore para você ver. Aquele lugar parece que fica faltando algo por algum tempo. Mas quando ela floresce,
Deus ele quer fazer conosco o que ele faz, o que um agricultor, vamos colocar assim, faz quando ele poda uma árvore que está muito grande. Começa a podar-se. Quando termina a poda, a árvore fica feia que dói. Mas e quando ela floresce? Muitas vezes nós estamos tão carregados dos nossos projetos, tão cheios de si, que o Espírito Santo fala: olha, está na hora de podar seus ramos. Vamos podar? Porque, entenda uma coisa, Deus não vai chegar e falar assim: tossa a cruz. Não é assim que funciona. Ele falou assim, ele faz um convite: aceita quem quer. É simples. Aceita quem quer. Quer viver algo novo de Deus? Renuncia. Quer viver algo extraordinário de Deus? Renuncia. Renuncia a sua própria vontade. Hoje eu não estou com vontade de orar, não. Ore, mesmo sem vontade. Porque talvez naquele momento ali Deus te entregue algo fantástico que você nem sabia que estava preparado para você. Renuncia. Eu experimentei algo do Senhor muito, muito legal, muito gostoso. Algo que há muitos anos eu não experimentava. E era uma sensação uma presença que eu experimentava constantemente, todos os dias. Só que eu fui me enchendo de mim mesmo. Eu fui me carregando, me enchendo, até o ponto que eu parei. Eu não sentia mais. Uma vez, eu até pedi perdão por Deus por muito tempo, que eu falei para ele assim, eu tinha um problema sério em sentir o Senhor no altar. Isso desde a Igreja Batista. E eu falei assim: Senhor, eu não preciso te sentir. Olha a audácia. Olha as orações burras. Senhor, eu não preciso te sentir, eu sei que o Senhor está aqui. Tá bom. E a hora que eu fui querer sentir? Ele falou assim: você não precisa me sentir, eu estou aqui. Foi a resposta de Deus para mim. Né? A Jo faz muito isso, né, Jo? Aí Deus olha para mim e fala assim: você não precisa me sentir, eu estou aqui. Olha em volta. Foi essa a resposta de Deus para mim. Eu falei: e agora? Como que eu faço o caminho de volta? Eu vou ter que renunciar, vou ter que engolir o meu orgulho, vou ter que me prostrar, ter que pedir perdão para o Senhor. Mas eu tive. Demorou um tempinho, gente. Não fala que foi assim, não. Demorou um tempinho para engolir o meu orgulho, porque além do orgulho vem a vergonha de chegar e ter que voltar aos pés do rei e falar assim: eu errei, mas eu precisei renunciar ao orgulho para chegar e reviver tudo aquilo que eu perdi durante anos. Agora nós vamos deixar por anos algo preso nos céus que nós poderíamos estar vivenciando todos os dias, por orgulho, por altivez? É mais fácil chegar na cruz e deixar doer logo, e deixar tudo ali e viver uma novidade de vida, do que passar anos sem ter experimentado aquilo que realmente Deus quer nos dar. Então é melhor, na minha opinião, é melhor ir para Deus. Mas você tem planos financeiros? Tem planos financeiros, mas quem diz que os meus planos financeiros são os do Senhor? Quem diz que os meus planos de família são os planos do Senhor? Quem diz que os meus planos profissionais são os planos do Senhor? Quem diz que os meus planos ministeriais são os planos do Senhor para a minha vida? Podem ser que se atrelem, se aproximem em algum ponto, mas a Bíblia diz que os planos deles são maiores que os nossos, os caminhos deles são mais altos que os nossos. Então eu renuncio os meus e fico com os dele, porque os deles são eternos, os meus são passageiros. Sabe, nós precisamos entender que o que vem dele é melhor do que sai de nós. O que vem dele é muito mais profundo, muito mais grande, muito maior, muito melhor, muito mais glorioso do que aquilo que está em nós, do que aquilo que sai de nós. Nós planejamos, mas é o Senhor quem tem a grandeza. Sabe? Nós planejamos e o nosso plano pode
ser um plano de um passo, mas o Senhor quer fazer a gente andar 1 quilômetro, e a gente tem que renunciar 1 passo para andar 1 quilômetro. Olha que coisa maluca. É assim que é, gente. É renunciar, gente. É renunciar, é renunciar, é renunciar, é renunciar. A única coisa que a gente não pode renunciar é Deus, porque aí é isso. E tem muita gente caindo no engano que eu posso renunciar só até aqui, daqui para cá eu não vou renunciar. Vai nessa que o jacaré te abraça. Ou a gente vai por inteiro ou nem vai. O Senhor disse para a gente que não dá para ficar dividido. Ou vai por inteiro ou nem vai. A multidão, quando o Senhor estava lá fazendo os milagres, né? Curando, multiplicando, ressuscitando, a multidão estava lá cheia. Foi ele apertar um pouquinho, até parte dos discípulos foram embora. Mas ficaram os 12. Graças a Deus que ficaram os 12. Graças a Deus. Graças a Deus. Ficaram 12, ficou 11. Chamaram mais alguns. E graças a Deus que esses homens, eles entenderam o chamado. Porque se hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor salvos, é porque pessoas renunciaram a si mesmos, tomaram sobre si as suas cruzes e seguiram ao Mestre. E fizeram coisas grandiosas. Gente, o lenço de Pedro necessitava alguém, né? Imagina a renúncia desse cara. Imagina o poder de Deus que havia sobre a vida dele. Aleluia. Paulo foi picado por uma víbora venenosa, mortal. Chacoalhou ela ali, jogou no fogo e falou: filha, quem és tu perto do meu Deus? Sabe? Pedro andou sobre as águas. Filipe foi trasladado, foi arrebatado para outro lugar. Imagina o poder de Deus sobre a vida desses homens. Mas para chegar nesse nível, existe um nível de renúncia. É árduo? Cara, não é fácil. Dá trabalho? Dá trabalho. Exige tempo, exige dedicação, disciplina, constância, permanência, perseverança para chegar nesse nível. Tudo bem que naquela época o mestre tinha pressa, né? Porque o mestre ficou 3 anos aqui. E eles ficaram ainda um tempão esperando o Espírito descer do céu. Só que depois que desceu, eles continuaram a exercer. Eles não desanimaram. E quando desanimava, tinha sempre alguém do mesmo núcleo que chegava o chicote, que foi o caso de Paulo e Pedro. Quando Pedro quis dar uma vaciladinha, Paulo chegou: acorda, filho. Não é assim que funciona. Então, gente, a mensagem do céu para nós: tome sobre vós a sua cruz e siga-me, se quiser. Se quiser. Gente, na moral, eu me imagino muitas vezes participando de algo fantástico que Deus quer fazer na terra. Isso, na minha mente, né? Fico imaginando coisas: nossa, como seria assim, como seria assado, nossa, Deus podia fazer assim, tal, mas é a minha mente imaginando. Mas quem garante que esses pensamentos, essas imaginações não sejam a vontade do Senhor sendo revelada a mim? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esperando apenas que eu renuncie. Quem garante que os nossos pensamentos, quando nós olhamos, às vezes imaginando nós pregando em alguns lugares, ministrando em alguns lugares, e as multidões dobrando aos pés do Senhor, como nós vemos em muitas cruzadas, as pessoas sendo curadas, o paralítico levantando das cadeiras e andando, os cegos enxergando, os mudos falando, quem garante que já não seja um vislumbre daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, a partir do ponto que nós dissermos sim. A partir do ponto que nós entregarmos tudo aos pés da cruz e crucificarmos o nosso eu, para que ele viva. Quem garante? Eu não duvido, porque ele é poderoso para fazer. Amém. Aleluia. Ele é poderoso para fazer. Glória a Deus. Então, gente, nós precisamos tomar sobre nós a nossa cruz, se quisermos
vivenciar algo fora dos padrões, fora do natural, porque Deus é sobrenatural e Ele é soberano. E a partir do momento que nós renunciarmos e Ele nos transformar exatamente no ponto em que Ele sonhou, eu não tenho condições de falar o que será. Eu só sei que será tremendo. Glória a Deus, aleluia. Sabe, Cristo estava ministrando no templo quando o homem da mão ressequida, pastor, né? Se não me recordo. Ele estava ministrando no templo, tinha um homem de mão ressequida, né? Curvado. Ele nem tocou no cara. E o cara foi curado. Ele só falou para o cara estender a mão. O cara estendeu a mão. Esse nível de autoridade Deus tem sobre aqueles que renunciam a tudo. Aleluia. Aqueles que crucificam a tudo. Mas isso não quer dizer que Deus vai deixar que a gente sofra, padeça, passe fome. Não. Agrada-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do vosso coração. Mas quando nós renunciamos, eu não lembro se alguém já ministrou isso aqui, posso estar enganado, mas quando nós renunciamos a tudo e Ele passa a viver em nós aquilo que nós desejamos, são desejos dele em nós. E tudo que pedires em meu nome, o Pai realizará. Mas é Ele vivendo em nós. É Ele. Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Ele vive em mim. E olha o que Paulo realizou na terra, gente. Pensa. Eu olho para a igreja hoje, diante do que o Senhor já nos ensinou. Eu posso afirmar que existem apóstolos dos gentios aqui. Tem, gente. Nós somos. Nós somos a continuidade do trabalho de Paulo. Paulo foi a continuidade do trabalho de Cristo. E nós somos a continuidade do trabalho de Cristo através do apóstolo Paulo. E de outros que vieram antes, depois dele, antes de nós. Mas foram pessoas que renunciaram a tudo. Deixaram tudo. Pensa o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida, né, considerável, gente. Mas ele renunciou. Foi forçado? Foi forçado. Ali não tinha jeito, ele precisava do encontro com Cristo. Mas quando ele encontrou o Senhor, ele renunciou. A ponto de dizer, tipo, para mim a morte é lucro, viver é Cristo. Então, se a gente ganhar ou perder, não importa se a gente tiver Ele como tudo. Porque se a gente tem Cristo como tudo, que é Senhor de tudo, nós temos tudo. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Fique em pé um instante, feche seus olhos. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ah, Pai. O Senhor é fantástico, Deus. O Senhor é fantástico, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por todos os meus irmãos e pela minha vida, pela vida da minha esposa que está em casa, pelos nossos pastores. E dizer, Pai, que eis-nos aqui. Eu sei que dentro do nosso coração existem projetos e planos. Eu sei que em nós existe, Senhor, algo que nós traçamos, um caminho que nós traçamos. Mas, Pai, instrua-nos com a Tua sabedoria. Senhor, instrua-nos com o Teu saber, com a tua verdade, para que os enganos que há dentro do nosso coração não nos desviem da Tua vontade. E tudo aquilo que nós precisarmos renunciar, Senhor, para experimentar mais do Senhor. Que através do Teu Santo Espírito nós possamos ter a consciência do que é e do que precisa ser feito. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo esquadrinhe o nosso ser da planta dos pés à cabeça. Senhor, e não somente o nosso ser, mas também, Senhor, o nosso cotidiano, as nossas ações, as nossas amizades, as nossas tarefas, e tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nos afasta, Pai, que nos impede de prosseguir.
Pai, nos ajuda a renunciar, para experimentar mais de Ti, para vivenciar mais do Senhor. Pai, leva-nos a chegar à estatura de varão perfeito. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos desapegar de coisas, de pensamentos e atitudes que estão nos impedindo de nos aproximar mais e mais do Senhor. Aleluia. Senhor, eu olho para quando o Senhor mostra a visão do templo para o profeta Ezequiel e o leva às águas, e é onde nós conhecemos os níveis de profundidade do Senhor. Pai, que nós possamos não querer ficar nas águas pelos tornozelos, mas que nós possamos renunciar a ponto, Senhor, de chegar à profundidade de que não se pode mais atravessar a pé, mas porque as águas já são profundas demais. Que nós possamos chegar a essa profundidade, Pai. E que através da renúncia do Teu povo, o Senhor possa viver mais poderosamente em nós, Senhor, a ponto de milagres chegarem a acontecer, coisas extraordinárias voltarem a acontecer no meio do Teu povo. Eu sei que o Senhor é Deus soberano e não precisa de sinais para que, Senhor, saibamos quem o Senhor é. Mas para que creiam lá fora, Senhor, manifesta o Teu poder aqui. Senhor, manifesta. Assim como era antigamente, Senhor, manifesta o Teu poder aqui. Senhor, eu Te peço perdão como igreja, de todas as vezes que nós não renunciamos à nossa vontade, o nosso querer, a nossa conduta, Senhor, para fazer aquilo que era necessário ser feito. Eu Te peço perdão. E peço, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós nos curar, porque também a dor, as frustrações são algo que tem nos impedido de caminhar, e nós muitas vezes precisamos renunciar a isso para deixar com que o Senhor nos cure. Espírito Santo, vem. Aleluia. Vem sobre nós e nos ajuda, Senhor. Mas eu peço que somente sobre aqueles que querem, somente sobre aqueles que querem, somente sobre aqueles que querem, porque eu sei que o Senhor tem batido a porta, eu sei que o Senhor tem chamado, eu sei que o Senhor tem, Senhor, desejado e esperado pacientemente a nossa renúncia, o nosso sim para o Senhor, o nosso não para o mundo e o sim para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem esperado pacientemente. E glória a Deus por isso, porque o Senhor é um Deus eterno, é santo e é absoluto. O Senhor não tem necessidade de nada, mas para que nós possamos, Pai, mostrar ao mundo o Teu poder, o Senhor espera que nós renunciemos. Glórias a Ti, Pai, glórias a Ti. Glórias a Ti, glórias a Ti, glórias a Ti. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Tem mais de Deus, gente, tem mais de Deus. Para aquele que quiser experimentar, tem mais de Deus. Oh Pai, nós te clamamos, Espírito Santo. Vem com tua doçura sobre nós, porém como um vento impetuoso, transformando a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Nós pedimos para que o Senhor transforme a nossa sorte e nos faça experimentar de novo aquilo que um dia nós deixamos de experimentar por orgulho. Que nós possamos voltar a experimentar algo profundo do Senhor, não somente em momentos, Senhor, como eu posso dizer, isolados, mas constantemente.
todas as vezes que nós nos reunirmos e todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho em casa para orar. Que nós possamos renunciar, Pai, do controle para experimentar a intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes, por acharmos que estamos no controle, nós escolhemos os momentos em que vamos nos relacionar contigo. Mas a Tua palavra diz que o Senhor quer se relacionar conosco em tempo integral. Porque o Senhor habita em nós. E que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos, Senhor, falar contigo em todo o tempo, em todo momento, sabendo que o Senhor está ali. E que estar contigo é bem melhor, Pai. Estar contigo é bem melhor. Tudo o que o mundo nos oferece, todas as distrações, todos os prazeres, tudo o que o mundo nos oferece, pode agradar a nossa carne, é verdade, eu sei, não serei hipócrita de dizer que não, possa brilhar aos nossos olhos, porém o fim é a morte. Mas tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que vem de Ti, que o Senhor nos oferece, nos torna vivos e nos leva à vida eterna. Aleluia. Que nós possamos renunciar às coisas mundanas. Que nós possamos renunciar aos padrões mundanos e começar a viver segundo os padrões do céu, segundo os padrões do reino dos céus. Volto a dizer, Pai, porque o nosso desejo é experimentar mais do Senhor profundamente, profundamente, algo que vai além daquilo que nós já experimentamos. Eu sei que cada um de nós tem experiências íntimas com o Senhor, mas eu sei que isso não chega nem perto daquilo que o Senhor quer manifestar. Desata a boca dos teus profetas, Pai. Desata a boca dos teus profetas. Desamarra os teus evangelistas, Pai. Tira os grilhões dos pés dos teus evangelistas. Libera, Senhor, os teus atalaias. Libera, Senhor, os teus guerreiros, Pai. Libera-os. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que habilita a nossa mão para a batalha. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Senhor, o inferno tem se levantado. Eu lembro agora de uma mensagem que eu ouvi a respeito da carta do rei, que o exército afrontou-se, um exército inimigo afrontou-os, dizendo que ia os matar, compreendendo a palavra, dizendo que ia os fazer comer da sua própria fezes, tomar as suas urinas, e o Senhor, teu Deus, não os livraria. Eu lembro que o rei chegou diante do Senhor e mostrou, falou: Senhor, essa é a afronta que estão fazendo, não contra nós, mas contra o Senhor. Haja, Senhor. Eu não sei porque eu estou orando nesse sentido, Pai, mas existe uma afronta do inferno contra a nossa vida, não contra a nossa vida, mas contra o Senhor. E nós chegamos diante do Senhor com essa escrita dizendo: nós cremos, nós sabemos que o Senhor nos livrará, nós sabemos que o Senhor é um Deus que agirá, e sabemos que mal nenhum chegará à nossa tenda. Pai querido, Espírito Santo, todas as visões que nós tivemos, Pai, a respeito desta casa, e todas as promessas feitas por esta casa e para nossas vidas, traga, Senhor, a nossa memória. E são muitas, Senhor, não porque nós estamos descrentes, mas para que a gente lembre constantemente do Deus que nós servimos e de tudo aquilo que está prestes a acontecer. Porque o inimigo pode nos afrontar, pode chegar, pode xingar, pode ofender, pode fazer o que quiser, mas uma coisa ele não pode fazer:
tirar de nós as promessas que tu fizeste a nosso respeito. Isso ele não pode fazer. Ele pode até trabalhar arduamente para tentar fazer com que a gente cale. Mas as promessas do Senhor são para nós, serão sempre para nós. E que nós possamos renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, o nosso jeito de fazer, para experimentar as promessas do Senhor, Pai. Assim como Abraão experimentou as promessas do Senhor, renunciando a estar no conforto da casa de seu pai, indo para terras distantes que ele nem conhecia, passando por coisas que ele nem imaginaria que passaria. Senhor, e um dia, Senhor, cumpriu-se a promessa sobre a vida dele, e hoje nós somos abençoados porque ele renunciou. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Senhor, eu sei que tem mais, eu sei que existe mais, porque o Senhor é um Deus infinito. Eu sei que tem muito mais, porque são águas profundas. Eu sei que tem muito mais, porque a fonte é inesgotável. E que nós possamos, cada um de nós, no seu particular, buscar do Senhor, porque tu disseste: aquele que tem fome, venha, como aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Muito obrigado, Senhor, porque a fonte está disponível para aquele que quiser. Eu abençoo os que estão em casa nos assistindo, aqueles que irão assistir e que serão alcançados futuramente por essa palavra, por essa mensagem. E eu declaro sobre a vida daqueles que estão nos assistindo que o Senhor haja em favor de vós, que Ele nos ajude a renunciar aquilo que precisa ser renunciado e que nos leve a experimentar profundamente a boa vontade do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, amém e amém. Deus é bom. Aleluia. Nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Pastor Elton, faça a sua oração por gentileza. Amém? Feche seus olhos, igreja. Espírito Santo de Deus. Amém, Deus. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas provisões, Senhor, pelas suas bênçãos, Senhor. O Senhor tem sustentado as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo nosso trabalho, Senhor. Que o Senhor tem colocado, Senhor, diante de nós todos os dias. Amém. Nós clamamos, Senhor, pelos necessitados, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, proporcionar, Senhor, a bênção, Senhor. Abre as janelas do céu, Senhor. Abre as portas, Senhor, sobre esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Abre, Senhor, em nome de Jesus, a tua bênção sobre nós. Que essa igreja, Senhor, estenda as mãos, Senhor, para as viúvas, Senhor. Que esta igreja, Senhor, possa estender as mãos para os necessitados, Senhor. Que nós sejamos ousados, Senhor, ao dizimar, ousados, Senhor, ao ofertar nesta obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco. Dá honra e glória, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Para vocês que estão em casa, que vão Glória a Deus. usar as contas da igreja, Pix, para depositar seu dízimo e oferta, estará aqui embaixo nos comentários. Aleluia. Glória a Na Deus. frente? Amém. As contas da igreja, tal como Pix, estarão aqui na frente. Glória a Deus, E obrigado. que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e fará por nós. Amém? Uma boa noite a todos. Uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe. E até quinta-feira. Glória a Deus.